Vamos iniciar mais um processo de financiamento de construção dentro do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 3. E preste muita atenção no perfil desse cliente. Esse cliente nos procurou para saber mais detalhes do Minha Casa Minha Vida, como funcionar. Só que esse cliente, ele não tinha carteira assinada, não tinha contrato de trabalho, ele tinha uma pequena empresa. Porém, ele não declarava imposto de renda, não tinha prolabore e a gente precisou prestar essa assessoria para ele formalizar a sua renda. Ele passou mais ou menos ali para a gente um brief ali do que ele queria, ele já trouxe também em mente um terreno que ele desejava construir a sua casa. E com base nessas informações, nós sentamos com o contador para ver se tinha viabilidade um prolabore para aquele cliente. A melhor forma naquele momento ali seria o quê? O prolabore, pois a declaração de imposto de renda tem os prazos, né? Tem os prazos que devem ser cumpridos e ele não tinha declarado imposto de renda. Empresa recente, com faturamento baixo, e ele estava meio que desorganizado. Mas aí a gente prestou essa assessoria para ele, sentamos com o contador, para o montante que ele desejava captar no banco, ele necessitava de uma renda de R$ 7.500, e daí, sentando com o contador, nós percebemos que a empresa dele tinha sim capacidade de fazer um prolabore para ele desses R$ 7.500. Não é apenas sair aí fazendo um prolabore, a empresa ela precisa ter um faturamento para comprovar esse prolabore. E aí, isso você precisa sentar com o contador, fazer um planejamento, tudo certo, verificar faturamento, porque o banco vai pedir dados da empresa, vai pedir faturamentos do ano e precisa apresentar. Se eu faço um prolabore de 7, 8 mil reais, mas a empresa lá tem um faturamento mínimo, às vezes não tem nem faturamento, o banco ele vai travar meu financiamento. Eu vou fazer projeto, vou dar entrada, vou pagar, o cliente vai pagar laudo de engenharia, mas lá na hora H, na hora de contratar, o banco vai falar, não, esse cliente ele não vai ter capacidade de pagamento, ele inventou esse prolabore aí, pois a empresa dele tem faturamento muito baixo. Então, fique atento, o prolabore é uma ótima forma de você comprovar renda. Às vezes, tem muitos clientes que chegam aqui até no escritório, tem um prolabore ali de 4, 5 mil reais, e ele precisa de uma renda maior, a gente vai lá, com base no faturamento da empresa, analisamos se tem capacidade dele aumentar esse prolabore. Tendo capacidade, a gente aumenta e ele consegue o valor que ele deseja no banco. Então, nós fizemos ali, no primeiro atendimento, uma simulação, percebemos que para o montante que ele queria, pelas informações ali que ele passou de uma casa, ele precisaria de uma renda de R$ 7.500. R$ 7.500 a gente conseguiria o teto de financiamento no Minha Casa Minha Vida, que é 280 mil, e foi assim que a gente fez. Fizemos a simulação, o contador fez o prolabore e nós aprovamos o crédito desse cliente, 280 mil. Ele já trouxe um terreno para a gente, eu vou mostrar aqui na planilha, eu vou abrir a planilha aqui de viabilidade. Aqui na primeira aba da planilha nós temos aqui a simulação do cliente, renda de R$ 7.500, a proposta 350 mil, para a gente conseguir os 280 mil financiado, prazo, parcelas, tudo aqui de forma detalhada. E aqui ele trouxe para a gente que ele quer construir em um terreno, ele quer construir um terreno, que a localização, esse terreno custa R$ 72 mil. Não é muito comum, né, a gente trabalhar com esses preços de terreno no Minha Casa Minha Vida, mas como esse cliente ele conseguiu um valor bom, significativo para o programa, 280 mil reais, nós vamos viabilizar esse projeto em cima desse terreno. É um terreno de 10 por 25, com custo de R$ 72 mil. E uma das exigências do cliente é que ele quer gastar o mínimo de recurso próprio. Nós alertamos a ele que tem os custos do financiamento, juros de obra, as taxas, mas nós vamos fazer o processo dele com base ali no que o cliente deseja, claro que seguindo ali o que temos disponível de recursos, mas nós buscamos sempre atender ali os desejos do cliente. Então vamos ver, ele pediu para se tinha como fazer o processo sem entrada, a gente já alertou para ele que nesse processo aqui, devido ao valor do terreno, dificilmente a gente conseguia sem entrada. Mas nós
A parte da obra, sim, até que a gente consegue ser entrada, mas aí teria a documentação, vocês vão ver como vão ficar aqui na planilha. Então, o primeiro que eu comecei a lançar aqui na planilha, essa planilha vocês já conhecem, lancei aqui o valor da proposta, R$350 mil. Como ele quer gastar o mínimo de recurso próprio, nós lançamos que esse terreno é 90 mil, eu fiz uma análise lá de mercado, realmente o terreno ele tem um preço de mercado de 90 mil, porém ele conseguiu negociar com o dono do terreno 72 mil reais, então nós vamos colocar 90 mil aqui para a Caixa pagar o equivalente aos 80%. Né? Eu já ensinei para vocês isso como é que funciona, mas o terreno precisa ter preço de mercado. Se eu chego em um bar e falo lá que o terreno tem um preço de mercado de 90 mil e os terrenos lá estão sendo comercializados por 70, 75 mil, o credenciado da Caixa não vai acatar esse preço que eu coloquei. Mas lá realmente tem potencial, tem terrenos até por mais de 90 mil, então nós não vamos ter dificuldade aqui em aprovar esse preço de terreno. E isso é muito importante, pessoal, que você ficar jogando, informando dados sem ter autoridade no assunto, o seu processo vai ficar indo na Caixa e voltando, e isso aí vai demorar muito tempo, é um desgaste para o cliente, é um desgaste para o dono do terreno que quer receber, então temos que fazer a coisa certa para que o processo flui, para que ande rápido. Então, aqui eu já levantei os custos imediatos, com base na minha planilha. A parte de consultoria aqui, nós cobramos aqui na parte de consultoria 1% do crédito, uma precificação muito comum que a gente coloca aqui no nosso projeto, apenas para fazer toda essa assessoria no processo, elaborar as planilhas, planilha PCI, planilha PLS, dizer qual a documentação necessária. Então, ultimamente o nosso escritório está muito focado nisso, a gente tem as obras nossas que a gente constrói para vender e temos essa consultoria no processo. Aqui também você não precisa ficar amarrado apenas na consultoria. Se você é um projetista, você pode oferecer a consultoria mais projetos. Se você for um projetista de arquitetura, se for um projetista de complementares, consultoria mais complementares. Se você executa a obra, consultoria mais administração de obra. Essa obra aqui a gente passou para um parceiro que vai executar a obra, a gente não vai se envolver com a obra, a gente trabalhou apenas aqui com a parte de consultoria no financiamento. E aqui eu determinei alguns valores com base aqui nos históricos, com base em outros processos. Projeto R$5 mil, certidão de INTTU, RT e todos os custos imediatos que o meu cliente vai ter. De início ele precisa de uns R$9 mil para alavancar esse processo, tá? Então eu coloquei aqui de início. E aqui tem todos os demais custos, eu vou disponibilizar a planilha aqui na aba de downloads, vocês podem fazer download, analisar a planilha certinho para ver o que eu considerei aqui de cada custo, certo? E aqui nós vamos para a viabilidade do processo. Formei a proposta aqui, 350 mil, o valor do terreno, 90 mil, ele já pega ali dessa aba aqui de custo de financiamento. Qual o valor que vai ser pago para o terreno? 72 mil reais. E aqui eu vou informando todos os valores. Qual que é o valor real do terreno? Importante vocês informarem isso aqui, tá? Porque se vocês não informarem aqui, a planilha vai pegar aqui com base no valor do terreno. Então, o valor real é 72 mil. Valor financiado. Formei um BDI de pessoa física aceito pela Caixa, 6%. Aqui está o valor do BDI. Disponível para a obra. 231 disponível para a obra, porque também eu quero fazer uma antecipação de dinheiro nessa obra. Eu quero receber lá o custo com documentação. Eu posso informar até 5% do valor da documentação, para me adiantar, para me ter alguma coisa para iniciar a obra e também para me pagar a documentação. A gente faz isso aqui com os clientes, tá? Então, às vezes, o cliente quer uma obra sem entrada e aí a gente antecipa a documentação, a gente consegue também ali, com poucos serviços executados na obra, com 10, 15 dias de obra, a gente já consegue mandar a PLS, já consegue liberar um valor, porque a PLS ela precisa ser mandada 30 dias após o contrato, mas às vezes você assina o contrato vai recolher ITBI na prefeitura, vai para o cartório registrar e só aí dá uns 30 dias. Aí quando o contrato realmente é entregue na Caixa, que paga o do terreno, você executa ali os serviços iniciais, um pouco ali das fundações, escavação, que são serviços baratos, você já consegue pegar o PLS. Então eu já pego 14 mil daqui e também eu pego lá na planilha PCI os serviços iniciais,
só serviços iniciais aqui na planilha PCI é R$ 9.000, ainda pego uma parte de infraestrutura. Então, no geral aí, eu já vou pegar aí, nada aí, uns quase R$ 30.000 para me alavancar essa obra. Então, essas estratégias aqui ajudam você viabilizar o financiamento do cliente, tá? Então, é muito importante para você que é aluno aqui do curso, a gente tem sempre aborda essas estratégias. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aqui no suporte para me auxiliar vocês e dar a melhor forma para trabalhar com esse ponto. Então, que a planilha vai me dando tudo, o custo do metro quadrado de Sinap, CUB, os custos de projeto e consultoria, o que eu vou gastar com muros, documentação, tudo de forma detalhada. É que eu posso trabalhar com o custo do metro quadrado de Sinap, o custo do CUB está dando em torno de R$ 2.500, Sinap R$ 2.360. Posso trabalhar com mais 10% do valor de mercado, o valor de mercado estou considerando Sinap, ou menos 10%. E aqui a planilha já me dá uma área média que eu posso trabalhar, em torno de 77, 78 metros quadrados. É uma casa ideal para esse terreno, uma casa de 78, 80 metros quadrados, que aí você consegue colocar uma casa de 3 quartos, com suíte, tá? E eu já sei quanto que custa uma casa dessa para mim executar aqui na região, ou outros consultores executar. Eu gasto 177 mil. A planilha já me dá esse dado aqui com base nessas informações. Eu vou gastar 177 mil de custo direto para executar essa obra. Essa obra, a recomendação foi para que o cliente pagasse uma taxa de administração, pois os recursos dele eram limitados. Se ele for pagar uma construtora aqui, ele precisa desembolsar mais. Tanto é que a planilha dá isso aqui. Se for através de construtora, essa obra é 257 mil. Se for através de administração central, 12%, essa obra seria 198 mil. Responsável técnico, 182 mil. E aqui a planilha também dá, pessoal, o que vai ter de lucro cada um. Por exemplo, tem muita gente aqui que são alunos que me seguem, que gosta de obra, não quer saber de consultoria, não quer saber de projeto, gosta de obra. Então eles nos perguntam, Kleber, quanto que uma obra dessa vai me dar de lucro, de dinheiro no meu bolso? Se você for construtora e pegar essa obra aqui, por exemplo, por 257 mil, essa obra vai sobrar de um lucro bruto para você em torno de 81 mil, lucro bruto. Que aí você precisa tirar a alíquota de impostos, outros custos indiretos. Administração é algo que a gente recomenda fortemente aqui, porque você tem o risco de vocês praticamente é zero. Porque por mais que você passe ali um custo para o cliente, que aquela obra vai custar tanto, mas se essa obra ela aumenta um pouco o custo, sofre aumento nos materiais, quem vai arcar com isso é o cliente. Então, administração, risco zero, principalmente para quem está começando. Está começando agora na construção financiada? Essa faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida dá para trabalhar com administração. A faixa 1 e a faixa 2, que são os imóveis mais populares, funciona muito bem, é empreitada por preço global, que é isso aqui que eu mostrei para vocês aqui acima. Mas, na faixa 3, a gente consegue trabalhar por administração. Então, a administração é uma obra dessa que vai te dar, sem risco, em torno de 21 mil reais. Claro que você tem aqui uma alíquota de imposto ainda, mas você vai emitir uma nota aqui de 21 mil reais. Aqui na construtora você vai emitir uma nota de 257 mil reais. Várias notas, né? Vai dar um montante de 257 mil reais. Porém, a administração empreitada por preço global, ela tem mais risco. Não é ideal para quem está iniciando. A não ser que esteja lá na Minha Casa Minha Vida 1 e 2, igual eu falei, que são os imóveis mais padronizados, com poucas variações. Então, aqui eu já detalho tudo certinho. E aqui o custo global, se eu for contratar por construtora, mas aqui o que me interessa aqui agora é a administração, o meu cliente ele vai gastar custo direto, custos indiretos, preço do terreno, todas as despesas aqui do financiamento, juros de obra, taxa que ele já está mostrando aqui, meu cliente vai gastar 307 mil. Então, não dá para fazer essa casa dele 100% sem entrada. Então, ele precisa desembolsar aqui 27 mil reais. Por quê? Porque ele pegou um terreno mais caro. Ah, Kleber, então se o cliente pegar um terreno aí 30 mil mais barato, ele consegue fazer esse financiamento sem entrada? Sim. Só que a gente também tem que comprovar para a Caixa, tá? Que essa proposta ela tem que ser avaliada em 350 mil. Se eu coloco aqui que meu cliente, vou fazer uma conta para vocês aqui, que meu cliente
ele consegue, se ele apresentar uma proposta de 350 mil, ele tem capacidade de renda para conseguir 280 mil de financiamento. Mas se eu faço um projeto mais simples, se eu escolho um terreno mais barato e minha proposta chega a 280 mil, eu vou apresentar 280 mil para a Caixa só vai financiar 80% de 280 mil. Então, vocês precisam ficar atentos a esses detalhes. Isso aqui que eu falo de estratégia de financiamento, que nem todas as pessoas dominam no mercado. Então, vamos continuando aqui, pessoal. E aqui a planilha, ela vai me dando aqui tudo de forma automática. Qual o preço de venda dessa obra, se fosse empreitada por preço global, qual o preço de venda com o terreno. E aqui ela gera a planilha PCI. Claro que às vezes você precisa fazer algumas modificações aqui, alguns ajustes, mas é que ela já gera a planilha PCI, tá vendo? Olha a documentação que eu coloquei aqui, 5% do valor financiado, os muros, tudo de forma, o valor do metro quadrado do terreno, o valor total do serviço do metro quadrado, tudo de forma detalhada e automática a planilha gera aqui. Tem aqui os juros de obras que o cliente paga durante a obra, INCC, se ocorrer aumento nos preços dos materiais. Tudo bem detalhado. Tudo bem detalhado. Certo, pessoal? Então, esse é mais um processo de financiamento, processo de consultoria, um mercado aí que vocês podem explorar, que vocês podem atuar em qualquer cidade no Brasil, atender clientes de diversas cidades, que a gente está mostrando aqui. Se ficou alguma dúvida, comente aqui abaixo do vídeo. Tiver alguma dúvida sobre os processos, entre em contato com a gente. Tiver algum processo com a plataforma Casa também, esse crédito aqui a gente aprova aqui dentro da plataforma Casa. Certo? Te encontro na próxima aula. Até lá!